Boa noite. Como nós prometemos, hoje nós queremos conversar um pouco a respeito do tema A Salvação na Predestinação. O meu desejo de conversar com vocês a esse respeito aconteceu principalmente por dois episódios. O primeiro foi que em certa vez ou certa ocasião, eu estava conversando com um amigo meu e perguntei pelo filho dele. Era um rapaz que tinha crescido na igreja, muito educado, mas que sempre viveu uma vida assim mundana, podemos dizer, né? Ele casou e passou algum tempo. Eu perguntei então àquele senhor, porque não veio mais o filho dele, perguntei como estava o filho dele. E ele me disse: infelizmente ele deixou a igreja. Tá brincando carnaval, tá bebendo, tá fazendo uma porção de coisas que são contrárias à vida cristã. Eu tentando ajudar, eu disse: olha, vamos orar por ele. De repente ele cresceu na igreja, mas nunca teve uma experiência de conversão. Quem sabe ele precisa se converter. Ou se ele já for um convertido, então para ele se arrepender e voltar para o seio da igreja. E aquele amigo me olhou assim muito espantado e disse assim: não, meu filho é um predestinado, ele vai voltar, ele é um predestinado. Eu não conversei mais com aquele irmão, mas isso ficou assim muito gravado na minha mente, né? E saí dali pensando como ele podia ter tanta certeza que o filho dele era um predestinado. Depois, passado algum tempo conversando com uma jovem senhora, amiga nossa, também com o filho não tendo passado por uma experiência de conversão, levando uma vida bastante desregrada, e eu conversando com ela, então, eu disse: olha, a gente precisa falar de Cristo ao seu filho. Ele precisa se converter, porque senão ele irá para a perdição. E ela me disse a mesma coisa que aquele amigo. Ela disse: não, meu filho é um predestinado. De lá para cá, então, eu comecei a pensar muito nesse aspecto de pessoas crerem que são salvas porque são predestinadas, ou crerem que outras pessoas são salvas porque, segundo eles, são predestinadas. E eu queria então conversar a esse respeito. Realmente existe uma salvação por predestinação? O que seria predestinação? Predestinação é a doutrina que estabelece que há seres humanos que, pela soberania e graça de Deus, nascem destinados à salvação eterna ou nascem destinados à perdição eterna. Os que adotam esta doutrina creem que o homem por si só não tem condições de escolher ser salvo ou não, e que Deus é quem estabelece, por causa da soberania dele, Deus é quem estabelece quem será salvo. Creem que a fé em Jesus Cristo é necessária, mas que a fé em Jesus Cristo é uma dádiva de Deus e que o homem não possui capacidade
e nem tem livre-arbítrio para escolher crer ou não por si só. É uma doutrina estranha, porque ela não existe de fato na Bíblia. E a gente precisa então examinar qual a origem dessa doutrina. E a gente volta então na história do cristianismo e a gente vai encontrar essa doutrina sendo ensinada por Agostinho, bispo de Hipona, que viveu no V século. Em sua obra sobre a predestinação dos santos, ele deixa claro que cria que a fé só seria possível se fosse precedida de uma ação da graça de Deus no coração do homem. Ou seja, o homem não tem capacidade de ter fé por si só e que então ele só teria fé se Deus lhe concedesse esta graça de ter fé. A fé para a salvação não seria mais o resultado da capacidade dada por Deus ao homem de crer, o que nós conhecemos por livre-arbítrio. Então ele começou a ensinar que o homem não tinha livre-arbítrio, que o homem não tinha uma liberdade concedida por Deus para crer ou não crer, mas Deus fazendo com que o homem creia irresistivelmente para a sua salvação. Ou seja, Deus escolheria pessoas que seriam predestinadas por ele e que daria a essas pessoas a capacidade de crerem irresistivelmente para a salvação. Ou seja, o homem não conseguiria resistir e deixar de crer em Jesus Cristo. Isso significa, então, para Agostinho, que Deus escolhe homens para ser salvos, mas deixa outros à mercê da condenação. É uma coisa interessante nós observarmos isso na doutrina da predestinação. Geralmente, nós só olhamos para essa doutrina como se Deus estivesse estabelecendo quem seria salvo, quando na realidade esta doutrina tem a outra face da moeda, porque estabelecendo quem seria salvo, Deus então estaria implicitamente escolhendo quem seria enviado para a perdição eterna ou quem estaria à mercê da condenação. Quais são as dificuldades com a doutrina da predestinação? Primeiramente, ela não tem base bíblica. Ela surgiu de pensamentos humanos, ela cresceu em pensamentos humanos que manipularam as suas próprias mentes para poder crer assim. Surgiu de pensamentos filosóficos. Agostinho foi um homem que definitivamente uniu a filosofia ao cristianismo. Isso já vinha sendo tentado por vários outros do passado, mas Agostinho foi quem realmente definiu isso, pelo conceito que ele tinha
a partir de um concílio que foi realizado, que ele próprio presidiu. Então ele estabeleceu isso como um dogma para a igreja. Então não tem nenhuma base bíblica. Além de não ter base bíblica, ela é contrária aos ensinamentos de Jesus. Ora, Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o Filho unigênito de Deus. Então nós temos que ter Jesus como autoridade máxima para nos ensinar a respeito da salvação. E em João 3, 15 a 17, nós lemos Jesus ensinando o seguinte: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ora, observem o seguinte: Jesus, 2 vezes, ele diz para que todo aquele que nele crê. Não tem o que interpretar nisso. Quando Jesus diz todo aquele que, Jesus está mostrando que a salvação é ampla e aproveitando inclusive uma frase que existiu no passado, né, quanto à política no nosso país, Jesus está demonstrando que a salvação é ampla, geral e irrestrita. Então a salvação não é para algumas pessoas que creem, mas a salvação é para todo aquele que crê. Depois nós percebemos Jesus dizendo que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Então, como pode Deus, que deu o Filho dele para salvar a humanidade, então Deus predestinar pessoas à perdição? Deus seria incoerente? Ou o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, seria incoerente? E ele completa dizendo: mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então o objetivo de Deus, quando enviou o Filho dele, foi salvar a humanidade. Por que então a humanidade toda não é salva? Em João 5,40, Jesus mostra claramente que o homem tem liberdade de crer nele ou não, de ir a ele ou não. Quando Jesus diz assim: e não quereis vir a mim para terdes vida. Então é uma questão pessoal, é uma questão da pessoa querer ou não querer. Deus não violenta a vontade da pessoa. É claro que Deus é soberano, mas também é claro que Deus nos criou à imagem e semelhança dele, e com isso, então, ele nos deu a capacidade de escolhermos. Nós não somos seres como os animais que têm que fazer o que o dono exige que faça, mas nós somos seres à imagem e semelhança de Deus, e nós precisamos escolher ir a Cristo ou não. Quando o pecado entrou no mundo, estava ali estabelecido o livre-arbítrio. Deus avisou o homem para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus explicou ao homem o que aconteceria
se o homem comesse. Mas acontece que o homem tomou o fruto e comeu. Ele escolheu, primeiramente Eva, escolheu crer na palavra da serpente, desprezando a palavra de Deus. E Adão da mesma maneira. Então ele recebeu das mãos da sua mulher o fruto e comeu. Ele escolheu isso. Então ele escolheu morrer. Ele escolheu morrer. Jesus ainda diz em Mateus 9, versículo 13, a parte final desse versículo, Jesus diz assim: porque eu não vim para chamar os justos, mas aos pecadores, ao arrependimento. Arrependimento é uma coisa pessoal. Arrependimento traz em si a ideia de reconhecimento do pecado. Arrependimento traz em si o desejo de se converter, de mudar de atitude, e Jesus veio então chamar o homem ao arrependimento, ou seja, o homem precisa exercer a sua capacidade de escolher. Outra coisa interessante é que a doutrina da predestinação fere o caráter de Deus. Deus é justo. Enviar pessoas para a perdição sem condições de escolher crer ou não seria injustiça. Bom, se Deus é soberano, então toda pessoa que nasce, nasce porque Deus assim quer. Então Deus, justo, desejaria que pessoas nascessem para serem condenadas? Não seria Deus justo, seria Deus injusto. Aí vem com o argumento, não, mas isso é a soberania de Deus. Ora, a soberania de Deus foi manifestada quando ele estabeleceu que aquele que quer ser salvo precisa crer no Filho dele. Existem alguns textos bíblicos que falam de predestinação. E é interessante nós observarmos que predestinação significa predeterminar, e predestinação é um verbo que exige complemento. Essa história de que fulano é um predestinado, isso é invenção do ser humano. Predestinado a quê? Você dizer que uma pessoa é predestinada, você está caindo no vazio. Porque todo aquele que é predestinado, ou tudo aquilo que é predestinado a algo. Quando um edifício é projetado, por exemplo, ele é projetado mediante uma predestinação. Pode ser uma casa de moradia, pode ser um prédio de apartamentos residenciais, pode ser um prédio de escritórios, pode ser qualquer coisa, mas aquele projeto será mediante uma predeterminação. Então, quando se fala, porque a predestinação, desculpe a expressão, os que creem na predestinação, mas isso é tolice. Isso é tolice. A Bíblia fala predestinação em 3 aspectos. Em Efésios capítulo 1, versículo 5, é dito que somos predestinados, aqueles que creem em Cristo, os crentes em Cristo, são predestinados para serem
filhos por adoção. Tem tudo a ver com o Evangelho de João, capítulo 1, onde é dito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando Deus fez o homem, Deus, na sua sabedoria, não podemos confundir onisciência com soberania. Então, Deus, na sua onisciência, ele já predestinou o ser humano para ser seu filho, filho por adoção, porque filho gerado, só um, o unigênito Filho de Deus. Em Efésios 1:11, é dito que nós somos predestinados para sermos co-herdeiros com Cristo. Então, todo aquele que crê em Cristo, ele é predestinado a ser co-herdeiro com Cristo. Em Romanos 8:29, texto que os que defendem a predestinação tanto gostam, não diz lá de predestinação para a salvação, mas fala de predestinação para serem conforme a imagem de Cristo. Ali o apóstolo Paulo está falando de uma gradação que antes mesmo dos tempos, Deus já tinha predeterminado para o homem aquela gradação. E dentro dessa gradação, então, o homem foi predestinado para ser conforme a imagem de Cristo. Então não existe na Bíblia. Não existe na Bíblia predestinação para a salvação e não existe na Bíblia predestinação para a condenação. Agora, outra dificuldade é que a doutrina da predestinação é confundida com a doutrina da eleição. Eleição, sim. O Senhor Jesus faz referência aos escolhidos. A Bíblia diz que nós somos eleitos ou somos escolhidos. Eleição é escolha, mas predestinação é predeterminação, como eu tinha dito. A eleição requer um fator de escolha. Então, se somos eleitos, como somos eleitos? Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4, mostra que nós somos eleitos em Cristo. Eu posso ler o texto aqui para nós analisarmos juntos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Então Deus, em sua onisciência, ele já havia sacrificado o Filho dele e já havia eleito todos aqueles que crescem em Jesus Cristo. Voltando a João 3,16, nós lemos Jesus dizendo: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus estabeleceu um fator de escolha. Ele é soberano para isso. Ele não escolheu a predestinação para a escolha. Ele não escolheu as boas obras para a escolha. Ele não escolheu a religiosidade para a escolha. Ele estabeleceu que escolheria, ou seja, concederia vida eterna a
todo aquele que cresce no seu Filho como Salvador, todo aquele que cresce no seu Filho para ter a vida eterna. Então, toda escolha depende de um fator de escolha. E quem escolhe tem a autoridade para estabelecer esse fator. Se eu vou comprar um carro, eu estabeleço que marca eu quero, que cor eu quero. Se eu vou comprar uma casa, eu estabeleço o tipo da casa que eu quero. Se eu vou comprar uma roupa, eu estabeleço que tipo de roupa eu quero. Então, existe sempre um fator de escolha. E a escolha que a Bíblia ensina é que nós somos eleitos em Cristo Jesus. Então, creu em Cristo, está automaticamente escolhido. Não tem como confundir escolha com predestinação. A eleição, a escolha, requer um processo de escolha. E o processo de escolha também está em João 3,16. Todo o que crê. É um processo simples. Deus estabeleceu um processo simples. Por isso, o apóstolo Paulo fala na simplicidade do Evangelho. Quem complicou foi o ser humano. Quem complicou foram aqueles que tentaram unir o Evangelho à filosofia, ou tentaram compreender o Evangelho à luz da filosofia, ou à luz dos pensamentos próprios, dos pensamentos pessoais. E terminando esse aspecto da eleição e predestinação, a predestinação requer um objetivo. Então, a eleição requer um elemento de escolha, um fator, requer um processo, e a predestinação requer um objetivo. Qual o objetivo da predestinação na Bíblia? Ser filhos, ser co-herdeiros, ser conforme a imagem de Cristo. Terminando, quais são os problemas pessoais gerados pela crença na salvação por predestinação? Primeiro problema, a pessoa pode estar perdida pensando que está salva, porque ela vai crer que ela é uma predestinada. Mas com base em que ela vai crer que é predestinada? O que lhe pode lhe dar a certeza de ser um predestinado? Dizer eu sou um predestinado não quer dizer nada. Nós precisamos ter como base a Bíblia. Outro problema gerado pela crença na salvação por predestinação é a anulação do sacrifício de Cristo. Ora, se a pessoa nasce para ser salva, por que Deus teve que mandar o Filho dele ao mundo para se sacrificar, para morrer? Teve que deixar a eternidade, se tornar um ser finito, mortal, passar por todo o sofrimento da morte, depois ressuscitar, passar por todo aquele processo doloroso para ele, a ponto do profeta Isaías dizer que o seu rosto não tinha parecer nem formosura. Por que então? Não precisava. Deus estabeleceria quem seria salvo no seio da humanidade e simplesmente levaria a pessoa para o céu. Então, a doutrina da predestinação, na realidade, anula o sacrifício de Cristo para a salvação. E outro problema que eu anotei, eu sei que existem muitos outros,
A crença na salvação por predestinação produz a falta de esperança ou produz uma esperança falsa. Nós temos a esperança de vida eterna. Por quê? Porque nós cremos no Filho de Deus que veio ao mundo, deu provas de ser o Filho de Deus, que morreu para nos redimir dos nossos pecados, que ressuscitou para nos justificar dos nossos pecados e que voltou para o céu e que prometeu que quem cresce nele teria a vida eterna. Então eu creio no Filho de Deus, que morreu, prometeu a vida e deu provas de ter poder para me conceder a vida. Isso me traz esperança, isso me traz tranquilidade, isso me traz uma condição de viver dependente da graça de Deus, porque foi a graça dele, pela graça dele, que ele enviou o seu Filho para que eu pudesse crer nele. Foi pela graça dele, através do sacrifício do Filho dele, que eu tive os meus pecados perdoados. Então, nós não podemos crer em algo que anula o sacrifício de Cristo. Nós não podemos crer em algo que nos tire a esperança. E eu estava dizendo que a crença na salvação por predestinação também produz uma esperança falsa. Eu fico pensando na surpresa de muita gente quando chegar o dia do juízo final. Gente que creu que seria salva porque creu na doutrina da predestinação e vai levar um susto enorme quando Jesus disser: nunca vos conheci. Sabe por quê? Tiveram uma esperança falsa. Então, o meu desejo é que quem ouvir esta palestra, quem ouvir esta mensagem, se crê na predestinação, revise o seu pensamento. Examine as Escrituras com sinceridade de coração. Ore a Deus e creia em Jesus Cristo como Salvador e se dedique a pregar o Evangelho da salvação em Jesus Cristo. Amém.